Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa para mais essa noite de estudos e reflexões. Hoje temos o prazer de receber nossa amiga Mariana. Falará sobre a responsabilidade pessoal. Com certeza vai ser um tema que nos fará refletir muito. Vamos pesar bastante com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, muitas vezes. E também poder entender que em quase toda parte aquilo que nos acontece é fruto daquilo que nós mesmos produzimos. Então, que Deus possa abençoar a todos, inclusive a nossa irmã, com suas palavras, para que ela possa nos elucidar ao máximo e nós possamos também absorver ao máximo todo o conhecimento aqui ditado hoje. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, para que Ele conduza os nossos instintos a uma maneira que eles se purifiquem a se tornar um sentimento. Possamos progredir dentro dos ensinamentos de Jesus, nos tornando seres melhores a cada dia, buscando a fraternidade entre todos, buscando através da caridade, produzir o máximo de nós para ajudar aqueles que estão necessitados. Que Ele possa nos abençoar para as nossas vidas, para os nossos lares, as nossas famílias e todos aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus abençoe a todos. Convido Mariana para vir aqui e também convido essa grande quantidade de crianças para ir para a nossa evangelização. Boa noite a todos. Bom, primeiro quero agradecer o convite, é uma alegria estar aqui. E é muito gostoso, a gente faz live e tudo, mas acho que nada substitui o sorriso, o contato humano. E hoje eu vim trazer uma mensagem que não é minha, vem de um profeta, lá nos tempos bíblicos, profeta Ezequiel. Ele chama, o título é exatamente esse, a responsabilidade é pessoal. Aí eu sei que muita gente vai perguntar, fala, mas Mariana, você vai trazer uma mensagem de um profeta lá do Antigo Testamento? Então vamos só parar para pensar uma coisinha, rapidinho. Ano passado, nós iniciamos lá em Barra Bonita um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, chamado NEP. Né? Existia um núcleo de São Carlos, nós montamos de Barra Bonita. E o objetivo do NEP, que no caso nosso é o NEP V de Jesus, é fazer estudos de contextos bíblicos, trazendo o quê? A essência da mensagem. Então, um amigo meu, Emerson, escreveu um livro chamado Antigo Testamento, Berço do Evangelho, e dentro desses estudos, o que nós fizemos? Nós pegamos a essência da mensagem dos antigos profetas e o que isso pode ser aplicado até os dias de hoje. Olha que interessante. Esse capítulo específico, para quem já fez estudo em cima da doutrina, dentro do livro Céu e Inferno, Allan Kardec ele faz a citação, inclusive, desse texto. A responsabilidade é pessoal, Ezequiel 18. Então, eu vou ler esse texto, para que a gente possa refletir sobre ele. E aí, a gente vai ver o seguinte, que as aflições que nós passamos nos dias de hoje, não é nem um pouco diferente das aflições que o povo lá de Israel, há 580, que quando esse texto foi escrito, quando esse texto foi narrado, há 580 anos antes de Cristo, não é muito diferente. Então, eu vou dar uma lidinha nesse texto, só para vocês terem uma ideia. E ele começa o seguinte, porque todo profeta, ele sempre dá início aos seus 30 anos de idade. Não por um acaso, Jesus começou o seu ministério também aos 30 anos de idade, porque era considerado a idade legal, a idade própria para se dar início
aos ensinamentos no caso lá dos ensinamentos mosaicos, dos profetas. Todo profeta tinha seu início aos 30 anos de idade. Não por acaso Jesus teve início também aos 30 anos. Então ele fala o seguinte: veio a palavra do Senhor veio a mim e diz: que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. E eu vou explicar o que é embotar. Embotar, para quem não sabe, no texto, no caso do dicionário, ele fala o seguinte: é tornar o dente mais sensível. Quando você fala em botar uma faca, a faca perde o fio. Então, como é que seria? Como a uva verde ela é muito ácida, alguém já comeu? Quem tem sensibilidade no dente aqui? Que come uma fruta cítrica, um abacaxi, e fica com os dentes mais sensíveis. Então, os pais comem as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam, ou seja, os dentes dos filhos ficam sensíveis. Ok. E o que ele quer dizer com isso? Aí ele continua: juro pela minha vida e pela palavra do soberano Senhor que vocês não citarão mais esse provérbio. E eu vou explicar o porquê que o povo de Israel naquela época falava sobre esse provérbio. E as condições do povo daquela época não eram muito diferentes das condições do povo de hoje, as nossas. E aí ele continua: suponhamos que acha um certo justo. Aí ele conta uma pequena história de um justo que faz certo e direito. O que é um justo? As pessoas boas, né, dentro que nós entendemos hoje da prática de caridade. Então, dentro do texto, fala, ajuda o próximo, segue as leis de Deus, dentro dos rituais, como era da legislação mosaica deles. Tá? Então, ele faz toda a citação. E aí ele fala o seguinte: então, um homem justo, um homem certo, que segue as leis. Ele tem um filho, este homem, que faz tudo certinho, ele tem um filho, né? De acordo com esse homem, ele segue os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem justo, com certeza, ele fala, viverá a palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tem um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Aí ele faz toda uma citação contrária do que é a lei da caridade, tá? Dentro das leis que eram regidas para eles naquela época. E ele fala o seguinte: com certeza, ele será morto e culpado por sua própria morte. As palavras aqui do Antigo Testamento eram realmente duras. Quem tem o hábito de ler a Bíblia aqui? Levanta a mão. Você tem? Quem já leu o Antigo Testamento deve reparar, já deve ter percebido que as palavras são bem duras e estão bem fortes. Quem já notou isso? Por quê? E tem uma explicação para isso. Tanto que, uma vez, dentro de um curso, né, que eu faço curso lá de educação mediúnica, uma moça chegou para mim e fez a pergunta, falou assim: Mariana, eu vejo o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus que é violento, Senhor dos exércitos, que manda matar, que tem leis que são contraditórias, porque nós temos os 10 mandamentos, né, não matarás, e de repente tem lá morte por apedrejamento, né, contraditório. E até, às vezes, eu até costumo brincar que ele tem até transtorno bipolar, porque às vezes ele é bonzinho, ele recompensa a população, e de repente ele fica revoltado e condena aquela população, tanto que ele mandou o dilúvio lá para Noé. Né? Aí, quando você lê o Novo Testamento, nós temos uma outra visão de Deus. Um Deus Pai, amoroso, bondoso, generoso, que é esse Deus que Jesus nos ensina. E hoje, nós temos Deus parece que mudou até o seu comportamento. Né? Fala assim que Deus é uma essência divina, causa primária de todas as coisas, que é o que a gente aprendendo. Primeira questão lá do Livro dos Espíritos. E aí a pergunta, ela lança para mim: Deus mudou? O que a gente responde? Será que Deus mudou? Ou somos nós que mudamos? Será que somos nós que evoluímos? Deus, qual é a definição? Perfeito, imutável, imaterial. Ele não tem que mudar, ele é perfeito. Quem que muda?
Então, nós mudamos a nossa visão de Deus conforme nós evoluímos. Se nós já temos essa condição de entender Deus como causa primária de todas as coisas, nós vamos entender o seu amor divino, que é uma condição diferente de um povo há 500 e tralalá anos antes de Cristo, se nós levarmos em consideração, que tinham condições de vida totalmente diferentes da nossa, onde a expectativa de vida do ser humano era praticamente 50 anos, onde uma moça se casava praticamente aos 12, e quando tinha 40 anos era considerada velha para ser mãe. Já pararam para pensar nisso? Então, assim, são condições muito adversas. Então, são realidades diferentes. E é essa a proposta. Mas, mesmo tendo mensagens, né, porque a gente fala assim, mas Mariana, o Antigo Testamento é um livro que só fala de guerra, conta a história do povo hebreu. Também. Ele também faz essa narração. Como também ele traz mensagens para aquele povo que pode ser utilizada para isso. Por isso, cabe a cada um ler e olhar, não só o Antigo Testamento, como o Evangelho como um todo, com um olhar carinhoso, cuidadoso e procurar extrair as essências. O que ficou na história, algumas leis mosaicas não são leis divinas, porque, como eu disse, você faz uma morte para apedrejamento, é uma lei humana, não é uma lei divina. Mas por que existia? Só para dar uma dentro aqui, o povo vivia no deserto. Não tinha prisão, não tinha conselho tutelar. Qual que era a solução na época? Entenderam? Era a resposta naquele momento. E precisava de leis duras para um povo que foi escravizado, saiu do Egito, com outras condições, que acabaram até aderindo costuras e tradição local. Para vocês terem uma ideia, o povo judeu ficou 300 anos cativo no Egito, por volta de 300 anos. Em 300 anos muda muita coisa. O Brasil tem 500 e temos alguma semelhança aos portugueses que originaram o país? Pararam para pensar? Como as coisas mudam? Então, é um processo evolutivo. Mas, voltando, então, por isso essas palavras duras, né? Que guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos, ele não aqui, contudo, com certeza será morto e ele será culpado da sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho, esse iníquo, esse maldoso, tem um outro filho, ele tem um filho, então ele conta a história do avô, o pai e o neto. É o pai que é o iníquo, né? Então o avô é um homem bom, o pai é um homem totalmente perverso, e o neto, ele conta que é totalmente bom, que vê a postura do pai, só que ele toma uma atitude totalmente contrária ao do pai. Ele se torna bom, ele segue todos os decretos, as leis, etc, etc, etc. E ele fala, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou o seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Então, aqui ele já está trazendo que a responsabilidade é pessoal. Lembra lá do provérbio? Os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos que ficam sensibilizados? E aí ele quer trazer isso daí para falar, não, a responsabilidade é pessoal, porque era uma tradição judaica, e também não é muito diferente de hoje. Alguém já ouviu falar que está pagando o que o pai fez? Quem que já ouviu essa expressão? Todo mundo já ouviu falar. Então, isso aí, sabe de quando a gente carrega essa expressão? Desde aqui, desde o Antigo Testamento. Está pagando o filho, né? O pai, não sei o que, está pagando pelo filho, ou o filho paga pelo pai. Isso aí, é lá do Antigo Testamento. E lá do Antigo Testamento, o profeta já fala que não é. Cada um é responsável pelos seus atos. E aí ele continua. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas ele dá uma salvação aqui. Mas se o ímpio, né? O que é ímpio, Mariana, né? O ímpio é aquela pessoa que age com crueldade, não tem piedade, uma pessoa cruel, tá? Uma pessoa desumana. Isso é um ímpio. Então, ele fala o seguinte,
Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer aos meus decretos e fizer o que o justo e direito, com certeza ele viverá e não morrerá. Então, o que cai por terra aqui? O arrependimento, ou seja, a pena eterna. Allan Kardec faz esse uso, inclusive, desse texto, como eu já disse anteriormente, no livro Céu e Inferno. E ele já fala assim, gente, nós tivemos a ideia da doutrina da pena eterna, que foi propagada aos séculos pela igreja, só que lá Ezequiel já falava que isso não é verdadeiro, o profeta. E aí ele continua, não se terá lembrança nenhuma das ofensas que cometeu. E eu vou explicar dentro da luz da doutrina espírita por que não se tem lembranças do mal que cometeu. E aí ele fala assim, teria algum prazer a morte do ímpio, a palavra do soberano Senhor? Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? E aqui ele finaliza, se porém o justo se desviar de sua justiça e cometer um pecado, as mesmas práticas detestáveis do ímpio, deverá ele viver? Ou seja, a pessoa correta começa a se transviar, deverá ele viver? E eu vou ensinar, eu também vou dizer o significado desse viver e morrer. Nenhuma das coisas justas que fará serão lembradas, por causa da infelicidade de que o culpado. Por isso, não me agrada a morte de ninguém. Palavra do Senhor, arrependam-se e vivam. Então, esse é o texto. E aí, só para a gente contextualizar, por que o povo de Israel falava assim? Por que era comum esse provérbio? Vamos lá. Nesse ano 580 anos antes de Cristo, o povo judeu ele foi levado para cativeiro pelos babilônios através do rei Nabucodonosor. Alguém deve ter estudado. Quem gosta de história aqui? Ninguém gosta? Eu vou contar uma historinha então. E nessa época, outros dois profetas trabalharam também com o profeta Ezequiel. O Daniel e o profeta Jeremias. Então, tinha profetas que eram concomitantes. Então, faziam suas pregações. Eles achavam que... Por que foi importante esses três profetas na região? Que mensagem que eles passavam? Eles acreditavam o seguinte, porque meus antepassados erraram lá atrás, eu não tenho que tomar nenhuma atitude para mudar, porque eu estou arcando com as consequências do outro lá atrás. E aí ele chama a atenção, fala, não, gente, a responsabilidade é pessoal. Aí eu vou dar uma adentro. É lógico que quando eu lidero um grupo de pessoas, eu assumo a responsabilidade de liderar um grupo de pessoas, e eu tomo uma decisão equivocada, que causa prejuízo, eu vou causar prejuízo, mas quem que vai arcar com as consequências? Sou eu. A pessoa vai sofrer com as consequências, mas está nas mãos dela trabalhar a sua felicidade. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles se acomodaram nessa época. Assim como não é muito diferente de tempos em tempos, parece que o povo aceita a situação do jeito que está, como se cada um não fosse dono de sua própria vida. É nesse ponto que Ezequiel quer chamar a atenção. Ele fala, não, a responsabilidade é pessoal. Tanto que ele fala do viver e morrer, porque ele dá esse exemplo do pai e do filho, né? O homem que é justo, o filho que é um pecador, vou usar a palavra pecador, e um filho justo, que cada um vai arcar com as suas consequências, exatamente para que ninguém se acomode. O fato que eu posso tomar uma atitude na minha vida. O que é esse viver e morrer, Mariana? Bom, somos espíritos eternos, ok? Ok, somos espíritos eternos. Podemos matar um espírito? Não. O que é viver e morrer? Viver é a partir do momento que eu me aproximo às leis divinas, eu vou chegar a um estágio de felicidade. Isso é a verdadeira vida. No entanto, a partir do momento que eu me afasto das leis, eu vou morrer em espírito, mas de um sentido figurado. Por quê? Porque eu vou cair no estado de sofrimento. Entendeu o que é o viver e morrer? Tem mais lógica? Está dentro da doutrina? Só que é lógico, para aquela época,
O profeta falava, Ezequiel falava, viver, morrer, o que as pessoas entendiam? A carne. Porque eles não tinham essa noção da parte espiritual. Mas se você pegar no contexto espiritual, faz totalmente sentido. E aí, vamos continuar. Quando ele fala a respeito desse viver e morrer, Jesus, ele reforça, inclusive, o que é esse você ter que arcar com suas consequências. Que ele fala o seguinte: ele não morrerá pela iniquidade do seu pai, mas certamente viverá. Ou seja, aquele que é justo, que segue as leis, que pratica a caridade, por mais próximo que chega, que é o mais desapegado à matéria, à medida que vai se aproximando da felicidade, a necessidade da encarnação diminui. Correto? É proporcional. No entanto, vamos para aqueles que se afastam. Aqueles que se afastam, ele vai cair no estado de sofrimento. E aí, Jesus, em Mateus, ele fala o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encarcere em prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil, o último centavo. Ô louco, Mariana, mas fala em prisão, que prisão que é essa? Onde nós estamos? Que corpo que nós estamos? Corpo de carne. Onde que o espírito se aprisiona? Onde que nós temos que aprender e reaprender quantas vezes são necessárias, até o último centil. Aqui, no plano físico. Não é à toa que o planeta Terra é um planeta ainda, que está em transição, evidentemente, mas de provas e expiações. Essa é a prisão. Até que nós temos essa dualidade, luz e sombra, nós temos o lado bom, mas também nós temos as nossas sombras. A partir do momento que o nosso lado luz vai dominando os lados sombra, nós vamos ter mais a necessidade de reencarnar. E nós ficaremos livres dessa prisão. Tem lógica? Qual é o tempo? É pessoal. A responsabilidade é pessoal. Eu faço escolha dos meus caminhos. E aí é que vem a chamada de atenção. Quando a gente fala vida, essa vida que não há mais necessidade, a gente tem que começar a refletir sobre as decisões que nós tomamos ao longo da vida. Como que eu posso refletir? Primeiro, um sábio da antiguidade diz: conhece a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Se eu me conheço e eu reconheço as minhas más inclinações, então eu vou saber como trabalhar. Como é que a gente consegue atender um doente? Quando o doente aceita que está doente, vai em busca do tratamento, não é assim? É ou não é? Adianta eu tentar dar a recomendação a um doente que não quer tomar o remédio? Então, a gente tem que reconhecer. Então, é conhecer a si mesmo. A partir do momento que eu conheço, e o que eu tenho que conhecer de mim? Quais são os meus princípios e os meus valores morais? Os meus princípios são aqueles que a gente aprende de criança, dentro da religião. Todas as religiões, aquelas que ensinam o caminho do bem, todas são úteis, Livro dos Espíritos. Não existe nenhuma melhor ou pior, que seria uma falta de caridade acusar o outro. A partir do momento que nós temos esses princípios, e os valores são os valores morais que são atendidos a cada época. Os valores morais que nós aderimos hoje, na época de hoje, é bem diferente há 30 anos atrás, que é bem diferente de 1800, na época de Kardec, que é bem diferente há 500 e tralalá anos antes de Cristo. Correto? Quais são os meus princípios e quais são os meus valores? Se eu sei, se eu conheço, se eu sei, então eu vou conhecer os meus limites. Se eu conheço os meus limites, eu vou estar pronta a trabalhar dentro das minhas imperfeições. Por que a gente não pula? Vamos fazer um exercício muito simples. Mundo feliz, sem necessidade de reencarnação material. É uma matéria bem sutil.
Todo mundo sabe o que o outro está pensando, porque nós somos padrões vibratórios. Será que alguém nesse exato momento teria condições de estar num mundo feliz? Será que a gente sabe pelos pensamentos que passam pela nossa cabeça? Hoje, agora, vamos para o mundo feliz. E aí, será que nós estaremos prontos? Por que tem essa regeneração? A gente acha que regeneração vai ficar bonzinho da noite para o dia. Vai não. Nós ainda vamos ter o mal. Mas o mal não é aquele que eu vou olhar para o outro. Eu já não vou mais estar preocupado com o outro. Eu vou estar preocupado em auxiliar o outro. Mas eu vou combater o mal que está dentro de mim. Por que é regenerar? Quando a gente se machuca, né, faz aquele corte, a pele da gente não se regenera, aí fica dolorida, aí você cutuca a casquinha, mexe na ferida, né, que fala, né, cutucou a ferida. Não leva um tempo para regenerar e ver a pele normal? Esse meio tempo. Ela ainda dói, mas ela está se recuperando. Esse momento de regeneração é trabalhar o seu próprio íntimo. Porque a partir do momento que você reconhece o seu íntimo, o seu lado, vamos dizer assim, treva, o seu lado que tem que ser trabalhado, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a gula, sei lá. Cada um tem o seu, cada um sabe o que tem. A partir do momento que a gente começa a trabalhar, nós começamos a dominar os nossos maus instintos. E por que se fala do esquecimento do mal? Né? O ímpio, né, aquela pessoa que cometeu crueldade, etc., etc., o que acontece? Por que o próprio Ezequiel fala que será esquecido? À medida que nós vamos trabalhando para o bem, à medida que nós vamos sendo úteis, é muito comum aquela frase, né? Pelo amor ou pela dor. É ou não é? Faz assim com a cabeça, gente. Legal, agora sim. Eu sei que tem muita gente respondendo, mas a máscara não deixa. Então, é pelo amor ou pela dor. Como que a gente aprende pela... Então, tem duas saídas que a gente pode escolher. Não tem? Eu posso fazer pelo amor, ou seja, eu posso fazer pela renúncia, renunciar a algumas coisas, através do apego à matéria, mas ser útil ao próximo, fazer um trabalho útil ao próximo. Posso fazer? É uma opção? É. Mas eu posso também escolher passar pela prova. Falar assim, não, o meu remorso, a minha decisão, que isso aí é decisão de cada um, de acordo com a consciência de cada um. E Deus, Ele deixa cada um livre com a sua consciência para fazer as suas escolhas. Olha, beleza. Ele fala assim, não, eu prefiro passar pelo que o outro passou para eu sentir na pele. Então, vem essas sucessivas encarnações que nós precisamos passar para o nosso aprendizado, até que não haja mais necessidade. Aí eu não tenho mais a necessidade de lembrar o que eu fiz há, sei lá, 5, 6, 10 encarnações lá atrás. Porque o que eu já fiz, já está pronto, eu já aprendi a lição. Por que os irmãos superiores, nossos irmãos mais velhos, têm muita paciência com a gente? Porque muitos deles já passaram por situações, muitas vezes até semelhantes, e o que eles falam? Eu sei que você está sentindo, eu sei que você está passando, principalmente o nosso anjo da guarda, que a gente esquece dele. Ele fala, não, eu sei que você está sentindo, eu sei que você está passando, eu conheço essa angústia, vem cá que eu vou te dar o apoio. Só que muitas vezes a gente esquece de entrar em conexão com o nosso plano maior. E aí, quando nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos, porque nós temos uma liberdade de consciência, porque Deus nos deu exatamente isso, duas coisas. A vida e a liberdade. A vida espiritual, eterna, e a liberdade. O que nós vamos fazer com isso, com essa vida, como vamos trabalhar essa liberdade, a decisão é nossa. Então, aí cai por terra aquela história. É o outro que me fez sofrer, é o outro que não sei o quê. Eu posso estar sofrendo as consequências dos outros, o mal que os outros causam, mas aceitar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, é decisão de quem? Responsabilidade pessoal. Porque nós somos responsáveis pela nossa infelicidade, mas também somos responsáveis pela nossa felicidade. A nossa felicidade, sim. Porque é muito comum nós pegarmos a nossa felicidade e jogar no colo do outro. Eu vou ser feliz e coloca aquela condicional se.
se eu ganhar na Mega Sena, se o outro mudar, se eu fazer tal coisa, se quando não sei o quê, eu só vou ser feliz se. Eu não posso ser feliz antes. E aí? Está nas mãos de quem? Quem tem controle da sua própria vida? Essa é a responsabilidade pessoal. E a partir do momento que nós temos conhecimento dos nossos vícios, mas também das nossas virtudes, através das nossas virtudes eu posso trabalhar em benefício do outro. E os nossos vícios? Eu vou trabalhar o quê? A tolerância. Por que eu vou julgar o outro, sendo que eu também tenho os mesmos problemas? Então, o que a gente acaba trabalhando? A tolerância. Seremos mais tolerantes com o outro. Julgaremos menos maledicentes, porque a partir do momento que nós temos consciência de nós mesmos, é assim que a gente dá a mão, é assim que o ser humano vive em sociedade. Por isso que o ser humano não é 100% livre, porque a partir do momento que nós precisamos um dos outros, a liberdade de um termina onde começa a do outro, e existe uma palavra chamada respeito. Então, nós devemos sempre aprender a respeitar o quê? Os limites uns dos outros. Qual é a condição que eu não preciso respeitar o limite de ninguém? Aquela condição eremita, né? O ermitão lá no deserto, sozinho. Só que também ele nem progride, mas também ele não retrocede, fica na mesma. Qual que é o meu parâmetro para saber como é que está a minha evolução espiritual? Qual que é o meu parâmetro? São os relacionamentos. Por isso que nós vivemos em sociedade. Através dos nossos relacionamentos. Não é só o relacionamento amoroso, é o relacionamento familiar, o relacionamento de trabalho, o relacionamento de amigos, o relacionamento social, um desconhecido. Como é que estão as pessoas em nossa volta? Será que a gente não tem a sensibilidade de sentir se elas se sentem à vontade ao nosso lado ou elas não se sentem à vontade? Então, será que não há algo que precisa ser mudado? Entenderam? E a partir do momento que a gente toma conhecimento das nossas vidas, toma nossas vidas em nossas mãos, fala, não, a responsabilidade é minha, eu tenho condições de assumir, né, de fazer as nossas escolhas, estar ciente de que cada escolha tem a sua consequência, e se eu estou pronto a arcar com as consequências. Isso sabe o que é? Maturidade espiritual. Porque nós sabemos que em determinados momentos de nossas vidas, temos que tomar uma determinada atitude. E muitas vezes chegamos em cada encruzilhada que a gente fica com a perna bamba. Quem que nunca passou por uma situação como essa? Eu acredito que todo mundo já teve que tomar uma decisão. E aí vem, qual é a decisão que tem que ser tomada? Qual é o meu parâmetro? Qual é o meu parâmetro para saber? Causar prejuízo, que não cause prejuízo para mim ou para outro. E assim, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento das decisões que eu tomo, e se eu tenho maturidade para saber e conhecer as consequências, e estar pronto a elas. Por isso que não é fácil tomar decisões. Por isso que é muito mais fácil que os outros tomem decisões por nós. É ou não é? Não é mais fácil? É mais fácil. Mas de quem que é a responsabilidade? Quem que tem que estar seguindo? Quem que tem... A nossa própria vida tem que estar nas mãos de quem? Nas nossas atitudes e, lógico, com fé e perseverança, sempre confiante em Deus. Porque nada acontece sem a permissão dEle. Mas se todo o caminho que a gente traça é para o benefício do outro, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, por mais barreiras que tentem se transpor, se os meus objetivos são nobres, são de valor, é para o bem, não tenha dúvida que tem uma equipe, dando apoio para a gente. Só que a gente se esquece deles. Mas eles não se esquecem da gente. Porque para a espiritualidade, aqueles que fazem o trabalho no bem, que são perseverantes, eles são muito mais úteis aqui na Terra, porque eles não podem agir fisicamente, então eles precisam de nós. E nós estamos tendo o apoio deles. Por isso que nós não precisamos ter medo de sermos bons. Tem uma frase de Martin Luther King que fala o seguinte:
Eu não me preocupo com o barulho, o grito dos maus, e sim com o silêncio dos bons. Mas a gente pode reverter essa frase. O dia que os bons começarem a gritar, os maus se calarão. Pode reverter essa frase? Podemos reverter. Ele falou isso daí. Mas a gente tem essas condições a partir do momento que eu deixar de ter medo de atuar no caminho certo, por mais difícil que seja. Por isso que Jesus falava da porta larga e da porta estreita. Entende como tudo se concilia? Mas nós precisamos ter conhecimento de nós mesmos, ter as nossas vidas em nossas mãos e sabermos tomar as atitudes mais assertivas possíveis. Por que eu falo possível? Porque é impossível a gente não cometer um erro. Nós vamos errar. Mas existem erros que são intencionais e propositais, e são aqueles erros que nós acreditamos, muitas vezes até iludimos. A espiritualidade fala assim, não tem problema. Porque o que vale dentro aqui, ó, que Deus sempre olha, é a nossa intenção. É a nossa intenção. Por isso, a responsabilidade é pessoal. Deixo aqui a mensagem de Ezequiel. Alguma dúvida? Aberta a pergunta ou não? Se alguém tiver alguma coisa, fique à vontade. E posso falar um pouquinho do NEP? Todas as segundas-feiras, na página do NEP, nós fazemos o estudo. Nós vamos iniciar o estudo agora, segunda-feira. Tá? O NEP veio de Jesus Barra Bonita. Nós temos a página. Então, quem tiver curiosidade, eu e mais uma equipe. Nós somos uma equipe. Eu, o Emerson, o Rodrigo, a Andressa, o Ângelo e o Paulo. Nós queremos aumentar essa equipe. Nós começamos o ano passado e nosso desejo é de aumentar. Tá? Então, fiquem à vontade. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, maravilhosa, linda a oratória da nossa amiga. O NEP, para quem não conhece, são Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, é mais ou menos o que nós fazemos aqui nos dias de estudos, de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda, né? Mas o pessoal que está frequentando os estudos aqui pôde ver muita semelhança com o que nós falamos, com o que nós refletimos aqui diariamente. A visão da doutrina, os ensinamentos do Evangelho. Ela começou falando sobre o Velho Testamento, e nós falamos também aqui das leis mosaicas, de serem diferentes das leis divinas, né? As leis mosaicas eram mais de 500 leis, que era para controlar a sociedade na realidade. E as leis divinas se resumiam ali aos 10 mandamentos. E Jesus vem também, e logo no primeiro capítulo do nosso Evangelho, eu não vim destruir a lei. Então, é maravilhosa reflexão, nos faz pensar de toda a estrutura de Deus para a formação da nossa sociedade, para a formação do que nós somos hoje. E a doutrina que nos orienta, nos elucida através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, será o molde daquilo que nós seremos amanhã. Então, obviamente, a responsabilidade é pessoal, é de cada um para o nosso dia de amanhã. Tem uma mensagem da Clara, onde ela fala sobre a questão do destino. Muitas pessoas acham que um destino já é algo traçado e imutável, e ela fala que o destino é a progressão do espírito pela eternidade na direção das suas escolhas. Então, nós estamos caminhando sempre o efeito das causas que proporcionamos hoje. Na semana que vem, temos a amiga Dalva, da cidade de Galha, pessoa muito querida, já veio várias vezes aqui em Duartina. Convidamos todos a estar aqui presente junto conosco para acompanhar seus ensinamentos. Agradecemos mais uma vez, Mariano, pela excelente palestra.
Quem puder acompanhar os estudos do NEP lá, é bem bacana, bem interessante. Tem muito conteúdo pelo qual a gente pode absorver e vai fazendo isso daí, não nós, seres intelectuais, mas interpretando melhor os ensinamentos de Jesus, toda a história, a teologia, o quanto houve influência no meio do Evangelho até eles chegar à doutrina espírita para tomar novamente um novo rumo ali, no sentido que ele veio desde a sua essência através de Jesus. Como nós sabemos, durante a pandemia, os nossos passes não estão sendo feitos dentro da nossa sala, estão sendo realizados aqui no salão, em um momento de oração, um momento de prece, um momento de concentração entre nós, onde nós conseguimos aqui intensificar a nossa energia, unir os nossos corações para que recebamos as bênçãos e as luzes do plano espiritual para as nossas vidas. Então convido todos a vocês, nesse momento, a fechar os vossos olhos, elevar os pensamentos a Jesus, com um momento de prece e oração, nos fazendo unir os nossos corações em luz, sentindo a presença daqueles que aqui estão para somar energia ao nosso corpo. Possamos absorver da energia presente a essa casa, renovando os nossos sentidos, a nossa vontade e a nossa força de viver. Podendo também, dentro das orientações desses que nos controlam, que nos dirigem, seguir os seus ensinamentos de uma maneira progressiva para o nosso aperfeiçoamento moral, desvinculando de certos vícios, de certas tendências que ainda nos inclinam a não sermos perfeitos. Mas, dentro de cada oportunidade, sabermos reconhecer o bem que podemos proporcionar aos outros e a nós mesmos, levando e conduzindo para os nossos lares, e essa semana que se encerra, todas as bênçãos e a energia presente nessa casa, dentro dos nossos corações, para que possamos levar aos corações dos nossos próximos. Jesus abençoe a todos vocês, uma ótima noite, muito obrigado pela presença de cada um.